Quem é a besta do Apocalipse 13? Será que nós podemos reconhecer e saber quem é o anticristo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Assista o vídeo até o final e vamos aprender mais sobre o que a Bíblia diz. Nós estamos gravando uma série de aulas sobre escatologia. Acompanhe aí no canal, na playlist Escatologia. Acompanhe as aulas na sequência para que você aprenda mais sobre os acontecimentos da história da humanidade nos tempos do fim. A palavra de Deus fala da besta. Na verdade, no Apocalipse 13, fala de duas bestas. Vamos falar sobre a primeira besta. Ela é, na verdade, o anticristo. A Bíblia retrata o anticristo como uma besta. Na Bíblia, ao tratar de um governante político, de um rei, de um imperador, por causa da sua maldade, impiedade e injustiça, a linguagem bíblica usada é de um animal, de uma besta, de algo feroz. Então, os animais selvagens são sempre usados como uma simbologia ou uma alegoria aos reinos e impérios humanos. Lá em Daniel, por exemplo, o Império Babilônico é tratado como um leão, o Império Medo-Persa como um urso e o Império Grego como um leopardo. Já o Império Romano é como uma fera terrível, ou uma mistura desses três anteriores. Esse último animal, que é descrito como o animal terrível, indescritível, ele contém características de cada um dos impérios anteriores. Assim será também baseado o império do anticristo. Ele será um animal terrível e grotesco, e terá características do que há de ruim ou de pior de cada um dos impérios anteriores. Será o último império, o mais terrível, o mais sanguinário de todos. Então Apocalipse 13 fala dessas bestas. E a Bíblia diz que essa besta, ela saiu do mar, e tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés de urso, e a boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então veja aqui que essa besta, ela é uma mescla de todos os impérios anteriores. O babilônico, o medo-persa, o grego e o romano. A passagem continua. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. E adoraram o dragão, que tinham dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvido, ouça. Em Apocalipse, esta é uma representação dos governos do mundo, ou seja, os chifres que representam governos e reis, darão o seu poder à besta. E esse líder mundial governará o mundo todo. É a representação máxima dos governos contrário às leis de Deus e a tudo que está relacionado a Deus. Por isso que este ser, este agente, ele irá blasfemar contra Deus e contra os céus. Ele está representado no livro de Daniel pelos pés de barro e ferro e seus 10 dedos. Diz assim a palavra: como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. Então esses 10 dedos ou esses 10 chifres são, na verdade, as nações, os governos mundiais mais importantes ou mais poderosos da Terra, que darão a sua autoridade
e o seu governo ao anticristo. O anticristo será o governante político do mundo da época. Ele terá o poder pleno e toda a autoridade sobre as nações da terra. A Bíblia diz que ele se opõe a tudo que está relacionado a Deus. Lá em Tessalonicenses fala que ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então aqui muitos espiritualizam dizendo que o anticristo é apenas o sistema político do mundo, mas na verdade não é. Ele governará o sistema político do mundo, mas será um indivíduo, uma pessoa, um homem, que receberá a autoridade das nações reunidas para que ele governe o mundo todo, o mundo inteiro. Então, este homem, este indivíduo, este anticristo, é ele que será contra tudo que está ligado a Deus e relacionado a Deus. Ele receberá a força e o poder do próprio diabo. É como se ele estivesse possuído pelo próprio diabo. O próprio diabo é que dita as regras de tudo aquilo que ele deve fazer. E as nações do mundo, os governos do mundo, concordarão com a maneira pela qual ele irá governar. É o que diz aqui na palavra. A semelhança dele é de um leopardo, mas que tinha os pés como de urso e a boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Lá em Daniel diz o seguinte: enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu dentre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a este. Este chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é o quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. E vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em uma cabeça um nome de blasfêmia. A profecia de Daniel e de Apocalipse são a mesma profecia. O chifre pequeno que se levanta é, na verdade, o anticristo, que os outros chifres darão poder a ele. Então veja que aqui em Daniel, os 10 chifres são 10 reis. A mesma coisa se encontra em Apocalipse, 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, e sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Porque a característica do anticristo é a blasfêmia, é a revolta, é ser contrário a Deus e às coisas de Deus. Nós podemos perceber, irmãos, que o mundo hoje está sendo preparado para esse momento. As pessoas até falam em Deus, dizem que creem em Deus. Mas se você mostra a verdade para elas, prega a palavra para elas, elas se revoltam. Elas começam a falar coisas contrárias. Tudo isso é um prenúncio, é um preparo para como o mundo estará no período em que o anticristo irá governar. Então vemos aqui que tanto em Daniel como em Apocalipse, a profecia trata da mesma coisa e da mesma pessoa. O anticristo, que virá para governar o mundo inteiro, todas as nações, e ser contrário às coisas de Deus. Esse anticristo, ele tem semelhanças dos antigos impérios, do leopardo, que era o império grego, do urso, que era o império medo-persa, e do leão, que era o império babilônico. E ele recebe o poder do próprio dragão, ou seja, do próprio diabo, o próprio Satanás. Lá em Apocalipse 17, vai explicar que os 10 chifres que você viu são 10 reis, trazendo uma interpretação de que os chifres representam reinos, ou governantes, presidentes das nações, das potências mundiais. E que o anticristo, a besta, receberá a autoridade desses reis. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e sua autoridade à besta. A Bíblia é bastante clara. O intuito, na verdade, dos reinos do mundo é futuramente constituir um reinado único, onde um homem represente o desejo e os anseios de todos. O mundo já tem sido mobilizado, as autoridades atuais já têm sido mobilizadas para a criação de algo mundial, algo universal, um representante da humanidade como um todo.
Então essas nações, esses reinos, darão o consentimento e a autoridade e autorização a anticristo para se tornar aquele que se rebela contra Deus, aquele que se revolta contra Deus e contra os seus santos. Eles odeiam o Cordeiro, odeiam a palavra. E é por isso que no final da grande tribulação, todas as nações estarão reunidas contra o Cordeiro e o seu povo escolhido. A Bíblia também fala que o anticristo, a primeira besta, ela foi ferida de uma ferida mortal, mas o seu ferimento foi curado. E o mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Essa suposta ferida ou essa suposta morte do anticristo tem sido motivo de debates por muitos estudiosos. Alguns acreditam que essa ferida mortal no anticristo, na primeira besta, se refere ao Império Romano que vai reviver no final da história, no período tribulacional. É como se o Império Romano tivesse morrido ou deixado de existir no ano de 476 da nossa era, voltasse com força total nos 7 anos da Grande Tribulação. Essa é uma das interpretações plausíveis para a interpretação da cura ou da suposta ressurreição do anticristo. Existem outros que acreditam que o anticristo ele será um líder mundial que sofrerá uma doença terrível e morrerá, porém ele ressuscitará. E isso causará um grande clamor, uma grande admiração por parte das pessoas que acreditarão que ele será uma espécie de escolhido ou de alguém divino, que é uma espécie de Messias. E esse será o motivo pelo qual muitos aderirão à sua causa, admirando ele, chegando até mesmo a adorá-lo. Mas existem outros que acreditam que essa suposta restauração ou ressurreição ou cura dessa ferida mortal seja, na verdade, uma encenação, que a pessoa do anticristo encene uma suposta morte e uma suposta ressurreição. Há quem acredite dessa forma. Então, tudo o que ele faz é com o intuito de parecer a verdade, quando na verdade ele é a mentira. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, ele também pretenderá ter o mesmo poder que Cristo teve, de vencer a morte. E por último, existem aqueles que acreditam que o anticristo, a pessoa do anticristo, realmente ele morrerá e ressurgirá, ressuscitará, de verdade. E isso causará nas pessoas um espanto, algo admirável, algo que fará com que muitas pessoas se aproximem dele, adorem ele e acreditem que ele realmente tem o poder de Deus e tudo mais, que é alguém soberano, divino, com poderes sobrenaturais. O objetivo é o mesmo, imitar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Para que as pessoas não tenham que acreditar no Cristo verdadeiro, no Cordeiro verdadeiro que foi morto e que ressuscitou, a forma seria apresentar um outro Cristo, um Cristo falso, mas que estivesse de acordo com a vontade das pessoas, dos reinos, dos governantes e da cultura do povo como um todo. A cultura das pessoas hoje, o modo de viver das pessoas hoje, elas não suportam a maneira de viver que Deus exige na sua palavra. Então as pessoas criam meios e mecanismos, interpretações para que elas possam viver as suas vidas da maneira que elas querem, sem ter que servir ao Deus verdadeiro e também à sua palavra verdadeira. Durante o período tribulacional, haverá esse acordo religioso. Futuramente nós falaremos sobre o falso profeta, que ele tratará de trazer essa harmonia entre as religiões para poder dar poder ao anticristo. Se essa ressurreição do anticristo for verdadeira, ela, claro, será uma permissão divina para que isso aconteça. Não será algo vindo do poder de Satanás. Satanás não tem poder de dar a vida, mas Deus pode permitir que o anticristo ressuscite para que ele exerça o plano de Deus para a história final da humanidade. E as pessoas que se rebelam contra Deus hoje encontrarão no anticristo o motivo pelo qual elas confirmarão esse desejo, esse espírito rebelde, ao deixar de adorar ao Deus verdadeiro, ao Cordeiro que foi morto, ao Messias verdadeiro e adorarão ao Messias falso. É aquilo que Jesus disse: eu vim para vocês, vocês não me receberam. Mas quando vier outro falso, um falso profeta, vocês receberão. E se essa ressurreição for verdadeiramente ou uma farsa, não importa. O que importa é que as pessoas
se apossarão desse evento para poder se aproximar das ideias, das ideologias do anticristo, fazendo com que as pessoas cheguem até mesmo a adorarem ele como um Deus. É o que nós lemos aqui na palavra. E adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então veja que o anticristo, ele atrairá para si a adoração. Isso vem, na verdade, de um desejo da humanidade de se afastar da verdadeira adoração. Porque a adoração ao Deus verdadeiro traz a responsabilidade, traz o compromisso. Já a adoração a um Deus falso, a pessoa vive a vida da maneira que bem entende. A adoração ao Deus verdadeiro requer da pessoa mudança de vida, transformação, santidade, fidelidade. Algo que não precisa quando se adora um Deus falso. É isso que o anticristo vai promover para as pessoas. Uma religião, uma forma de viver que agrada às pessoas. E isso fará com que as pessoas o reverenciem e o adorem como um Deus verdadeiro. Contudo, a verdadeira face do anticristo é de um ente maligno, blasfemador, arrogante, totalmente inimigo de Deus e das coisas celestiais. A palavra diz que ele profere palavras arrogantes e blasfemas. O mesmo é dito dele lá em Daniel capítulo 7, que ele fala palavras arrogantes e que falará contra o Altíssimo e oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Nós já explicamos sobre essa questão do tempo, tempos e meio tempo. Em outras passagens, isso se refere a 42 meses, outra passagem se refere a 1260 dias e outra passagem se refere a 3 anos e meio, que nós compreendemos que seja a última parte da grande tribulação. Será esse período em que ele será exaltado como Deus, e que as nações inteiras estarão aos seus pés, o adorando como um político, como um rei, até mesmo como um Deus. É isso que a palavra de Deus mostra. Aqui também diz que ele será um feroz perseguidor, e Apocalipse fala que ele fará guerra contra os santos e vai vencê-los, porque foi dado a ele toda a autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. E ele oprimirá os seus santos, e os santos serão entregues na mão dele, por um tempo, tempos e meio tempo. Lá em Zacarias, falando também desse período, diz que 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Será grande a carnificina do período da grande tribulação. Esse período mais terrível da grande tribulação, os 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e meio tempo, que significa 3 anos e meio, na verdade, será o tempo mais terrível da história da humanidade, onde haverá perseguições, mortes, martírios, e todos aqueles que se opuserem à besta, ao anticristo, serão perseguidos. Nem todos serão mortos, mas a grande maioria será. A palavra que lemos em Zacarias diz que 2/3 serão mortos. Será grande a mortalidade dessa época. O anticristo terá o poder de matar muitas pessoas que não receberem o sinal da besta, que não adorarem a sua imagem. Ele poderá matar aqueles que continuarão fiéis ao Cordeiro verdadeiro, ao Messias verdadeiro, mas não poderá matar sua fé. E eles serão mortos, perseguidos e mortos, mas não perderão a fé naquele que é o Salvador das suas vidas. Cremos que também será nesse período que será morta as 2 testemunhas
que fala lá em Apocalipse. Nós também já temos vídeos sobre as duas testemunhas, acompanha aí no canal. E a parte mais relevante da relação das pessoas com o anticristo, a primeira besta, é a adoração. O fato de alguém adorar a besta ou receber o sinal na sua mão, na sua testa, condenará a pessoa ao lago de fogo eternamente. É isso que a palavra de Deus diz. E todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. A Bíblia fala que os adoradores da besta, eles não têm o seu nome escrito no livro da vida. O livro da vida é aquele livro que tem escrito o nome de todos aqueles que serão salvos. Porém, as pessoas que adorarem a besta, o anticristo, eles não terão os seus nomes escritos no livro da vida. E a Bíblia diz que todos, quando diz todos os ímpios, todos os rebeldes, todos que não quiseram permanecer fiéis durante o período tribulacional, eles não têm o seu nome escrito no livro da vida. Portanto, esses que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, eles irão para o lago de fogo. Já aqueles que têm o nome no livro da vida, eles estarão vestidos de branco. O seu nome jamais será apagado desse livro. Eles não praticaram o que é vergonhoso, o que é enganoso. Por isso, seus nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Aqui a palavra fala que aqueles que adorarem a besta e a sua imagem, ou que receber a sua marca na testa ou na mão, eles beberão o vinho do furor de Deus, que será derramado sem mistura, o cálice da ira de Deus. E serão atormentados com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, porque eles adoraram a besta e a sua imagem, e receberam a marca do seu nome. Por isso não há descanso para eles, nem de dia nem de noite. Esse é o fim de todo aquele que adorar o anticristo, a primeira besta. Aqueles que receberem a marca na sua mão e na sua testa, sobre a marca da besta nós falaremos um pouco mais para frente sobre essa questão. Mas essas pessoas terão um fim terrível. Eles serão lançados no lago de fogo, aonde o tormento nunca acabará. A punição será eterna, como está escrito na palavra. Aí eu pergunto, do que adiantou as pessoas se revoltarem contra as leis de Deus, se revoltarem contra Deus, blasfemarem contra Deus, se apoiarem num blasfemador, num rebelde, num enviado de Satanás, possuído pelo próprio diabo, para guerrear contra Deus e contra seus santos? O fim dessas pessoas será triste, será algo terrível, inimaginável. É isso que a palavra de Deus declara. Nós vamos gravar um vídeo sobre a segunda besta. Acompanhe aí no canal. Eu sou Hildeberto e este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Gostaria de pedir que você ajudasse o canal se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, deixando o seu like, fazendo os seus comentários aí embaixo e ativando o sininho das notificações para quando lançarmos novos vídeos você ser avisado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.